Olá, boa tarde pessoal. Vamos para a última aula dos primeiro módulo, capítulo 12, a importância da casa de Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Sabemos da importância, Pai, de estar na tua presença, de estar na tua casa, e nós vamos aprender hoje, Pai. Por isso, ministra sobre cada um que está assistindo. Ministra, Deus, fala em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Instrução. O sucesso do seu crescimento em Deus está em permanecer firme na igreja. O diabo sabe que se conseguir te tirar da igreja, você enfraquecerá, e assim ele trabalha dia após dia para que isso aconteça. Ou seja, quer ter sucesso, quer ter vitória, quer crescer em Deus, meu querido, não saia da igreja, não saia do ambiente chamado célula, igreja, ambiente que fale da palavra de Deus, ou seja, está na casa de Deus, amém? Por isso, você poderá algumas vezes sentir tentado a não ir. O objetivo dessa lição de hoje é ensinar alguns passos que te ajudarão a criar anticorpos espiritual, a fim de fortalecer-vos contra o desânimo, a falta de fé e todos o empecilho que venha à sua mente e seu coração com finalidade de tentá-lo parar, não ir à igreja, bem como não deixar que o mundo parece ser mais interessante em experimentar em vez de estar na igreja. Ou seja, não é mais melhor o mundo, não, meu querido, né? Essa lição não vai ensinar você a você permanecer na igreja, né? A anticorpos espiritual, ou seja, se fortalecer em Deus. Assim como no seio da família, por mais simples que seja e por mais problema que existe, se receber cuidado, proteção e alimento para crescer, se preparar para o futuro. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pessoal, passamos a fazer parte dessa família de Deus, por meio de sua igreja, que nos oferece um lugar onde possamos receber proteção, cuidado espiritual e orientação e disciplina. Ou seja, em Deus nós recebemos, meu querido, na igreja nós recebemos proteção, cuidado, força espiritual e orientação e disciplina para nossa vida. Não somente para nossa vida natural, mas para nossa vida espiritual e assim crescer em Deus. A família de Deus nos dá novos irmãos na fé, que é os alvos de seguir a Cristo e ser fiel a Deus. Ele nos ajuda a seguir no caminho de Deus sem desistir e nem voltar para a vida do mundo, como seus pecados e prazeres. Não se pode seguir a Deus sem ter líder para orientar. Ah, não, eu vou seguir a Deus, mas eu vou seguir daqui de casa, né? Pra que tá na igreja? Pra que tá em célula? Não, eu vou seguir do meu jeito. Não tem como, meu querido, né? Nós temos que estar na igreja, estar embaixo da direção de um líder, de um pastor, e nem caminhar só, crendo que escutamos música cristã, assistindo vídeo ou vendo programa evangelho pela televisão, iPod ou internet é o suficiente para sobreviver como filho de Deus. Não é o suficiente. Nós precisamos estar na igreja, estar ouvindo a direção deles. Quando nós unimos a igreja cumprindo os princípios divinos, não deixe de congregar. Hebreus 10:25. Congregar é estar junto, e quando congregamos com os irmãos, então, adoração e para sermos edificados por meio de ministração da palavra de Deus. Nossa vida se fortalece cada vez mais, até ser uma tocha acesa nas mãos de Jesus. Ou seja, né, quando a gente deixamos Deus nos cuidar, estar na igreja, nós vamos recebendo o alimento, vamos crescendo em Deus. Quando vê, né, aí nós se tornamos essa tocha acesa na mão de Jesus. Ou seja, a gente vai sendo edificado, transformado dia após dia. Ou seja, nós vamos levar a palavra de Deus, levar, né, ou seja, o fogo que está dentro de você, fogo do Espírito Santo até as pessoas que estão apagadas ou que não têm isso na sua vida. O que é igreja? Chamamos de igreja a reunião de todos aqueles que fizeram a decisão pessoal de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por meio do seu sacrifício e
Redentor, quando morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos lavar e purificar do pecado. Ou seja, quem que é a igreja? Né? A igreja lá é um templo, onde nós, igreja, nós, porque aqui fala, quem recebeu Jesus como Senhor Salvador da sua vida pessoal, ele se torna igreja, ele faz parte da igreja. Ou seja, a igreja em chama, nós acabamos de ver agora no tal, né, igreja, ou seja, nós somos a igreja, nós precisamos queimar dentro de nós, para as pessoas não possam morrer, não, hoje não posso mais ir na igreja, isso, aquilo, não, meu querido, nós temos que estar com essa tocha acesa dentro da nossa vida, né? Então nós somos a igreja não é somente um lugar maravilhoso de se conhecer, é realmente necessário participar continuamente, é lá que iremos encontrar as coisas que necessitamos e que nos se pode achar em nenhum outro lugar no mundo. Ou seja, cara, não tem coisa melhor de quando um dia, primeira vez que eu fui na igreja, assim, que eu senti algo que nunca senti na minha vida. Falei, rapaz, é aqui mesmo que eu quero ficar. É aqui mesmo que eu quero viver para minha vida, ou seja, é lá que você vai sentir essa sensação de ter uma experiência, de ter um contato, de mostrar quanto Deus ama a sua vida, quanto você é importante. Não existe nada que se compare à igreja do Deus vivo. Por isso o salmista exclamou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Por isso que o Davi adorava, amava quando falava, vamos para a igreja, vamos estar na casa do Senhor. Por isso o salmista falou isso. Eu me alegro quando eu vou para a casa de Deus, vou estar, porque ele vai sentir a presença de Deus, vai sentir algo poderoso. Porque assim como o corpo ele tem muitos membros, e todos os membros sendo muito constituem um só corpo, assim também é com respeito a 1 Coríntios 12:12. É na igreja que faremos amigo e construiremos bons relacionamentos. Um dos nomes pelo qual a igreja é conhecida é o de corpo de Cristo, porque Jesus é o cabeça da igreja. Você é parte essencial do corpo. Nesse corpo todos precisam um dos outros e também precisa ajudar mutuamente. Ou seja, né, nós somos o corpo de Cristo. E não se sinta, né, menosprezado porque eu faço uma função na igreja ou menos que a minha. Meu querido, todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Né? Todos, né? Imagina aqui, ó, você tá olhando a minha mão aqui, ó. Se eu perder esse dedinho, você vai ver o quanto ele faz falta na minha vida, né? Quanto ele vai fazer falta na minha vida, porque é pequenininho, mas perde um membro do corpo. É a mesma coisa nós. Você acha que Deus, quando você sai da igreja, quando as pessoas saem, você acha que ele não sente falta? Porque tá desfazendo do corpo de Cristo, né? Então, não tenha amizade apenas com ser Jesus. Se tratando de permanecer mantendo amizade somente com pessoas do mundo não crente e não com os irmãos em Cristo, estaremos correndo o risco de nadar contra a corrente e acabar adotando o estilo de vida deles. Ganhe seus amigos do mundo para Cristo, para que você compartilhe da mesma fé. Ou seja, meu querido, não, meus amigos hoje só tem amigo do mundo. Meu querido, comece a se relacionar com as pessoas dentro da igreja. Por quê, meu querido? Você vai acabar sendo influenciado. Ou você influencia ou você é influenciado. Não tem outra escolha. Eu posso ter amigo? Pode, mas você vai lá todos os dias e todos os dias naquela roda de amigos xinga, fala palavrão, fala outras coisas que não agradam a Deus. Quando você vê, meu querido, por mais que você esteja indo na igreja, uma hora você vai estar falando palavrão, uma hora você vai estar fazendo as coisas erradas. Então, meu querido, não tenha só amizade com pessoas do mundo, né? Tenha a amizade com as pessoas dentro da igreja. Envolva-se na atividade da igreja. Para aprender a ter comunhão e fortalecer laços de amizade é necessário estar envolvido, pois ir somente aos cultos de celebração não é o bastante. Se você somente vai aos cultos, não fica para o momento de comunhão e não se envolve com outras pessoas, seu relacionamento será superficial e assim jamais poderá desenvolver uma amizade mais sólida e firme com os outros membros da igreja, da família de Deus, de Cristo. Devemos nos esforçar para
ter tempo de qualidade junto. Você pode sair para comer, falar por telefone, interagir público, visitar um amigo e procurar participar junto das diversas atividades da igreja. Você pode desenvolver seus talentos nas atividades dos cultos de celebração, sala de criança, ordem interna, recepção, no trabalho de evangelismo, louvor, nas revisões, pós-revisões, escola de vencedor, dança e etc. Ou seja, você se tem que se encaixar em alguma parte. Ah, não se encaixa, mentira. Você se encaixa, você que não quer participar. Temos que saber o que eu sou bom, o que eu posso fazer, né? Você tem que saber e participar, vai criando mais laços de amizade com seus irmãos, com seus amigos da igreja, amém? É na igreja que encontraremos conselho dos cristãos maduros da fé. Busque conselho com sua liderança. A igreja permite que os diferentes ministérios se envolvam. Para tal, podemos contar com pessoas com maturidades espirituais mais elevada, que nos também com mais experiência na vida cristã. As pessoas indicadas pelos pastores podem nos dar direções sábias e nos orientar no caminho certo, quando houver necessidade de direcionar. Portanto, devemos estabelecer como princípio procurar pessoas confiáveis como os líderes e como maturidade quando estiver envolvido em alguma dificuldade, perigo, pecado ou mau hábito, antes de ser vencido pelo diabo, pela carne ou até mesmo por si mesmo. Ou seja, meu querido, né? Conselho é fundamental para nossas vidas, né? Quando me converti, eu gostava de estar perto dos meus líderes, do meu pastor, porque, cara, eu espremi o máximo de conselho que eu pudesse tirar na minha vida, para mim errar menos, porque a gente aprende que a gente erra, a gente não erra com nossos erros, né? A gente não vai fazer, né? A gente aprende com o erro dos outros, não com nossos próprios erros. Então eu tirava o máximo. Então não deixe, meu querido, né? Ah, eu não vou conversar porque ele vai dar uma lição de moral. Não, meu querido, se envolva, né? Pede o conselho, porque quando você vai ver, você vai ser vencido pelo diabo. Por quê? Porque você não quis ir lá conversar, tirar uma orientação e você foi vencido. Por quê? Porque o seu orgulho não deixou a pessoa te dar uma direção, uma pessoa que está mais tempo, uma pessoa que é mais nova ou que seja, que Deus colocou na sua vida, né? Ah, eu não vou sentir o conselho do meu líder porque ele é mais novo. Não, mas se Deus colocou ali, porque ele estabeleceu, ele que vai dar a direção, amém? Atenção, evite buscar ajuda de quem não conhece a Deus, ou quem não esteja com a vida no altar, pois essa pessoa não possui sabedoria divina e pode induzi-la a tomar decisões a qual se arrependa e se arrependerá. Provérbios 12:5. Ou seja, meu filho, né? Busque a orientação sempre do pastor, do seu líder, né? Seja bom administradores dos diferentes dons que recebeu de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem do outro, ou seja, para servir. É na igreja onde podemos servir aos outros e ter oportunidade de desenvolver nosso talento. Da mesma maneira como o corpo, onde cada membro tem sua função, assim como o corpo de Cristo, a sua igreja, pois cada crente tem um dom ou talento dado por Deus como finalidade de ser usado para servir ou ministrar os irmãos da fé, né? Use o dom para edificar o reino. Tenha um alvo de frequentar a igreja, né? Não somente para receber ou ser servido, mas também para servir. Faça aquilo que está ao seu alcance. Assim você descobrirá o dom que tem e o Espírito Santo lhe dará os outros e te ungirá o serviço que você empreender. Ou seja, Deus vai te capacitando, meu querido. Não vou, eu vou na igreja, tem um alvo, eu vou na igreja, mas eu não só vou para participar do culto. Eu vou lá para ser usado, né? Eu vou deixar, eu preciso, o pastor precisa alguém para servir isso, para tá ajudando, para tal. Eu vou lá, não quero só ser servido, eu quero servir também. E Deus vai te capacitando, né? Sirva. O líder da igreja primitiva considerava uma tarefa muito nobre servir às mesas e cuidar dos necessitados, que ele elegeram 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, uma maneira prática de servir aos outros e fazendo ele seja participante das boas novas, do amor, do perdão oferecido por Deus para a sua vida. Assim devemos falar do amor de Deus aos outros, anunciar o plano da salvação, consolidá-los
até vê-los transformação da imagem de Cristo. Isso é, servir aos outros anunciando o Evangelho. Lhe dará muita alegria e satisfação, além de ser um exemplo de estilo de vida a ser seguido. Ou seja, como que eu vou servir? Né? Servir, meu querido, levando o bom testemunho, levando a sua palavra, porque isso vai ser um estilo de vida, um exemplo onde as pessoas vão falar, não, eu quero ser igual ao meu líder, meu pastor, né? Eu vejo, cara, eu quero ser igual, ou seja, é um exemplo de servir, um exemplo de pessoas que servem com excelência. Por quê? Você quer ser igual ao outro? Porque ela sabe dar direção, ela sabe dar conselho, ela sabe servir, né? Então, é esse tipo de pessoas que Deus quer que nós servimos, né? Ser exemplo na vida das pessoas. É na igreja que crescemos por meio de alimento espiritual. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Efésios 4:12. A igreja te prepara através da instrução e do ensino. A igreja que tem o verdadeiro ensino bíblico tem como propósito edificar, preparar os crentes para a obra do ministério. Se existe um lugar onde alguém pode crescer espiritualmente e ser edificado, é a igreja. É lá que você nasce, se torna um bebê espiritual e cresce um crente maduro. É lá na igreja, meu querido. Ninguém entra na igreja sabendo tudo. Ah, não, eu sei porque tem que hoje. Não, vai na igreja, né? Ou nem vai na igreja, fala, não, eu sei que não pode isso, pode aquilo. Ela acha que sabe, mas ela não sabe nada. Quando nós entramos na igreja, nós se tornamos um bebê, né? Espiritual. A gente vai crescendo até se tornar um crente maduro, ou seja, a gente vai sendo transformado dia após dia. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Ou seja, né, na igreja que nós somos edificados, transformados. Né? A igreja prepara o ambiente para a ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, né, é na igreja, meu querido, que o poder de Deus é manifestar. Ah, pode manifestar na minha casa? Claro que pode. Mas Deus no ambiente, a atmosfera da igreja, meu querido, onde fé comunhando com o irmão, com o outro lá, ou louvando a Deus, meu querido. Então, Deus, ele traz uma atmosfera, um ambiente onde o Espírito Santo age, né? Que traz a cura para um, para o outro, para a igreja todas. Outra maneira a igreja edifica com os crentes é criar atmosfera onde a presença de Deus possa manifestar-se, abrindo porta para a ação do Espírito Santo e agir e mover em nossos meios. Atenção, você precisa primeiro crescer espiritualmente e ser... Atenção, você não precisa primeiro crescer espiritualmente e ser santo para depois ir na igreja. Isso é um grande erro, pois a igreja existe para o aperfeiçoamento e orientação de como ser uma pessoa melhor. De ser uma pessoa, ser uma melhor pessoa. Se alguém espera libertar-se dos vícios, do pecado e depois ir para a igreja a servir a Deus, certamente se decepcionará. Ninguém consegue se libertar sozinho. Ou seja, ah, não, eu vou parar isso para mim. Meu querido, você não vai parar. Primeiro, pessoas que quer, primeiro a pessoa que quer, ela precisa aprender ela querer ser ajudada. Ou seja, é na igreja que vai ser ajudado, vai ser transformado, é o líder, o pastor, é a palavra de Deus que vai falar com ela. Então ela precisa querer, não, eu vou parar. Se ela precisava parar, ela não precisava de Deus, nem precisava hoje ter igreja ou Deus, né? Então, se ela tivesse o próprio domínio, ela não tem o próprio domínio próprio, que esse domínio próprio vem de Deus, ele que dá para nossas vidas, né? Tome agora a decisão de comprometer-se com Deus e ser fiel a Ele na igreja que Ele te colocou. Determine seu coração não somente ocupar uma cadeira na igreja, e sim dar o melhor de você no serviço, na entrega, no companheirismo e na consagração. Assim, em um pouco tempo amará sua igreja, a visão dada por Deus a ela, e bem como viverá em paz e harmonia com os irmãos em Cristo. Ou seja, se envolva na igreja, se envolva nos ambientes da igreja. Hoje eu vejo muito pessoas, que elas fazem? Quando ela sai da igreja, ela fala, mas ninguém me chamava para isso ou para aquilo, né? Nunca dava para me ir. Por quê? A pessoa não se envolvia em nada. Quando tinha uma reunião da igreja, da equipe, não ia. Quando tinha uma célula, ela não ia. Quando tinha não sei o que, não ia. Então as pessoas gostam de
jogar a responsabilidade dela por em cima da igreja ou do líder, né? Nós precisamos o quê? Se envolver na igreja, se envolver naquilo que Deus colocou na nossa vida. Quando nós se envolvemos, Deus começa a transformar, né? E nós começamos a amar a visão que Deus colocou na igreja, nossos pastores, nós falamos, não, eu vou crescer, eu vou junto. Então é isso que Deus quer aqui na sua vida e na minha vida, amém? Que Deus possa ter ministrado no seu coração, que Deus possa ter falado, amém? E que Deus abençoe. Vamos orar agora para finalizar, Pai. Nós te damos graça, Deus. Nós te louvamos, Pai, porque nós estamos numa igreja. Nós estamos na tua presença, Pai. Nós somos a igreja. Nós te louvamos, Pai. Nosso coração vem arder todos os dias e está na tua presença, está na tua casa, de poder adorar, de louvar, Deus. É isso que nós queremos, Pai. Por isso, abençoa cada um que está ouvindo, que está assistindo essa aula, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meu querido. Deus abençoe.